Muito obrigado, Emília, muito obrigado, Luís, e muito obrigado à Action Coach por me terem convidado para este talk. E não sei se, com todas estas coisas de ser poliglota, etc., não sei se estou a decepcionar alguém com o meu sotaque, mas posso fazer um sotaque italiano sem problemas, também é uma coisa que se consegue, ok? Muito obrigado pela introdução, Emília. Havemos de nos conhecer pessoalmente, sem dúvida, mas como eu digo, de facto, neste momento, digamos, o contacto pessoal é também, de alguma forma, sobrevalorizado e temos que aprender um bocado a quebrar essa sobrevalorização, especialmente quando estamos a falar de liderança de equipas. Liderança remota, gestão remota de equipas. Eu gostava de começar salientando precisamente isto, de que não estamos aqui a inventar água quente. A gestão remota de equipas é algo que existe já, obviamente, há muito tempo. É algo que eu ando a tentar fazer com que muitos managers de empresas para além da Microsoft, com os quais gosto de colaborar, especialmente na área dos soft skills, que entendam que muitas vezes para fazermos crescer a nossa empresa, fazermos crescer o nosso mercado, temos que fazer um breakout e sair daquilo que são os moldes físicos da nossa empresa. Portanto, termos pessoas a trabalhar a partir de casa, quando, por exemplo, as instalações já não permitem e um investimento nas instalações torna-se um investimento muito alto. Isso leva, portanto, a fazer com que as pessoas façam este breakout, e este breakout implica, obviamente, sempre remote management. Porque é que, num contexto de pandemia, estamos a falar de algo de bastante diferente? Porque fomos obrigados, não é? Uma coisa é quando fazemos-lo por escolha, outra coisa é quando, de facto, somos obrigados a ter, de repente, a nossa vida virada de pernas para o ar, porque não estávamos a pensar nisso, porque essencialmente temos um fator muito grande de incerteza. Tanto nos managers como em nós próprios, enquanto colaboradores, ok? É extremamente importante compreender isso e vamos ver então como é que esta apresentação tem a ver muito com a minha experiência pessoal, tanto do ponto de vista de remote manager na empresa onde eu trabalhava antes da Microsoft, tal como agora na Microsoft a gestão não apenas de equipa interna, mas também de equipa dos nossos parceiros Microsoft que têm projetos em andamento e para os quais eu tenho que dar o meu aporte enquanto manager de projeto, ou manager mesmo das equipas, mas uma das coisas mais importantes, já vamos ver um pouco mais à frente, é o indivíduo. Eu considero-me um humanista e isso vai transparecer muito durante toda esta apresentação. Portanto, como estava a dizer Emília, eu sou Service Account Manager na Microsoft e fiz a gestão de diversas equipas em diversos países, de diversas culturas, de diversos backgrounds, in loco e remotamente. Uma das coisas que me deu, digamos, uma grande vantagem neste momento de pandemia foi ter passado por uma situação similar quando estava a gerir uma equipa na Síria e quando começou aquilo a dar para o torto. Portanto, esta questão de não poder sair de casa, de estar a trabalhar a partir de casa, que foi de um dia para o outro, eu já tinha passado por isso, porque tinha uma equipa, lá está, na Síria, em Damasco, e de repente ninguém podia sair de casa, tivemos que arranjar formas de as pessoas poderem trabalhar a partir de casa, tivemos que lidar com stress, um stress psicológico muito, muito, muito intenso, e é aquilo que eu estava a falar, a questão da incerteza, essencialmente, mas a nossa empresa tinha de continuar e tinha de continuar a produzir e tínhamos de continuar a obter das pessoas o melhor que elas nos podiam dar, tendo em conta a situação, tendo em conta que são pessoas, que são indivíduos que estão a passar por uma situação extremamente difícil e extremamente delicada. A pandemia e o Covid veio-me a trazer essas memórias de facto, porque foi o mesmo tipo de situação. Foi uma situação de guerra que aconteceu de um momento para o outro.
Vamos começar por falar um bocado dos básicos, ok? O basics de uma gestão de equipas. Ou, como eu costumo dizer, a minha experiência inicial em termos de gestão de equipa sempre foi gerir uma equipa enquanto um conjunto de pessoas que desenvolvem um projeto. Ao longo do tempo, tenho vindo a perceber que a forma melhor de gerir uma equipa é tal como a mesma forma que temos de comer um elefante, que é a única maneira é de cortá-lo às fatias. Portanto, a gestão de uma equipa, enquanto um conjunto de pessoas que têm um objetivo, deve ser feita sem dúvida, mas a gestão do indivíduo em relação àquilo que é a expectativa da equipa, que em última análise será a expectativa da nossa empresa, do ponto de vista comercial e do ponto de vista cultural, é extremamente mais importante do que gerir efetivamente uma equipa em si. E hoje vou-me focar exatamente nisso, na gestão da pessoa, no papel do manager, remotamente e num contexto de stress, conseguir ajudar a pessoa, o indivíduo, a dar o melhor de si para que possa contribuir para uma equipa ou não, pode não fazer parte de uma equipa, para efetivamente conseguir atingir e contribuir para os resultados, tanto comerciais como, mais uma vez, resultados de cultura da empresa. Nós, enquanto managers, temos que servir precisamente de ponte entre upper management, general management e por aí adiante, aquilo que for definido do ponto de vista de objetivos comerciais e culturais e o indivíduo. Isso depois, por trickle down, vai obviamente influenciar a equipa e o trabalho da equipa. Uma forma, e a forma de se fazer isto do ponto de vista presencial, que tem dado resultados excelentes no meu caso, é gerir o indivíduo, a pessoa, numa base de one-to-one, numa base de seguimento, numa base de acompanhamento. Numa base de seguimento e acompanhamento com duas faces, de qualquer maneira. Duas faces extremamente importantes e que estão extremamente ligadas. Uma, a primeira, digamos, do ponto de vista da importância do trabalho da pessoa na empresa, é o seguimento das suas tarefas, da sua profissão, do seu trabalho, daquilo que a pessoa efetivamente produz para a nossa empresa. E a outra é o seguimento da pessoa em si, do indivíduo, da pessoa enquanto ser emocional, enquanto, lá está, gosto muito da palavra indivíduo, com todas as suas forças, com todas as suas inseguranças, com todas as suas manhas, entre aspas, defeitos e feitios, podemos dizer assim. Mas sempre numa base de one-to-one e sempre numa base de comunicação. Antes de participar, obviamente, aqui estive a ouvir muitas conferências também da Action Coach, e uma em especial da Carla Rocha, que dizia falar menos, comunicar mais. É muito interessante esta frase, porque pensava até que tinha sido eu a cunhá-la, sou muito franco, mas estou a ver que não fui. Eu tive há pouco tempo uma empresa em que antes da pandemia já tínhamos começado a implementar soluções para as pessoas se organizarem um pouco melhor no trabalho, e começámos a fazer precisamente esta parte do one-to-one. Uma das ferramentas foi, passa publicidade, eu sou muito agnóstico nestes talks, mas foi o Microsoft Teams, e podia ter sido outra qualquer, de uma maneira ou de outra, um escritório muito pequeno, em que as pessoas estão de facto cara a cara, em que as pessoas falam entre elas, levantam-se e interagem entre elas. E quando nós implementámos uma ferramenta que essencialmente permite às pessoas abrirem um chat e mandarem mensagens uns para os outros, as pessoas começaram a dizer, vamos deixar de falar. E a minha resposta foi precisamente, se calhar vão falar menos, mas vão comunicar mais, vão ter uma melhor estrutura na comunicação. É extremamente importante.
a estrutura da comunicação em one-to-one com o nosso managed é extremamente importante porque ajuda-nos, de facto, a criar uma relação, conhecer a pessoa e conhecer, sobretudo, os objetivos da pessoa, do ponto de vista pessoal também, do ponto de vista profissional e por aí adiante. Vamos ver isso um pouco mais à frente. De qualquer forma, como eu estava a dizer, o alinhamento dos objetivos, tanto comerciais como culturais da empresa, passa por nós conseguirmos alinhar e conseguirmos compreender o indivíduo em si, qual é o seu papel junto da equipa, sendo que a equipa pode ser uma equipa global, que engloba perfeitamente toda a empresa, dependendo do tamanho da empresa. Compreendo que eu, trabalhando na Microsoft, trabalho numa empresa que tem centenas de milhares de empregados, não é? E muitos dos conceitos que eu trago do management, precisamente da Microsoft, muitas pessoas dizem-me assim, sim, mas a Microsoft, isso é bom para empresas grandes, nunca vais conseguir fazer isso em empresas mais pequenas. Na verdade, eu trabalho numa empresa que tem basicamente 7 pessoas, porque a minha equipa é uma equipa de 7 pessoas. E o meu mundo é precisamente o mundo um bocado ao contrário deste slide que estamos a ver aqui. Eu vou buscar os conceitos comerciais e culturais da empresa e passo-os para os indivíduos que estão integrados em equipas. É isto que eu faço. E a minha empresa são 7 pessoas, essencialmente. É claro que fazemos parte de uma outra equipa que tem 50 pessoas a nível da EMEA e que tem cerca de 800 pessoas a nível global. Okay? Mas tudo aquilo que nós fazemos em termos de management localizado para dar o nosso contributo para a empresa é 7 pessoas. E a gestão é feita indivíduo a indivíduo, precisamente numa base de one-to-one. O que nós queremos e o que nós queremos, digamos, captar essencialmente por parte das pessoas são os seus objetivos pessoais e profissionais. Não há muito mais a dizer em relação a isso. E muitas pessoas, muitos gestores dizem, não me interessa muito saber os objetivos pessoais das pessoas. Os objetivos pessoais faz parte da sua vida pessoal e os objetivos profissionais é que são importantes para a minha empresa. Na minha opinião não está correto, porque, mais uma vez, eu sou humanista, eu acho que quando há pessoas que dizem a minha vida não é isto, referindo-se ao trabalho, é verdade, toda a gente tem vida pessoal, como é lógico, alguns não, mas a nossa vida profissional é aquilo que nos permite atingir os nossos objetivos pessoais de uma maneira ou de outra, é aquilo que nos dá o nosso ganha-pão, como é lógico, é aquilo que nos permite atingir efetivamente o tipo de vida que idealizamos há muitos anos. Eu ainda me lembro perfeitamente desde há relativamente pouco tempo que eu pensava que eu escrevi a mim próprio uma carta quando eu tinha 15 anos e os meus objetivos, o que é que eu queria ser. Não tem nada a ver com aquilo que fui hoje em dia. A vida leva-nos para outros caminhos, como é lógico. Mas, de facto, vejo que a essência daquilo que eu queria está cá, está aqui. E muitas vezes os objetivos pessoais passam até por ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter uma moto e por aí adiante. Eu lembro-me com 15 anos queria ter, de facto, ter uma moto e isso consegui atingir. Isso já foi bastante bom. Sabendo os nossos goals ou os goals das pessoas com quem estamos a lidar, obviamente conseguimos de certa forma gerir os parâmetros de quais é que são os objetivos de gestão dessa pessoa, de que forma é que nós queremos que a pessoa evolua dentro da empresa, de que forma é que nós podemos ajudá-los a serem, digamos, aquilo que eles idealizaram. E aí estamos a falar, obviamente, de evolução, performance, motivação, dar segurança, implementar produtividade e satisfação, mas sobretudo, um sentido de propósito. Contexto de pandemia, destes parâmetros, digamos que são aqueles que um gestor deve conseguir guiar a pessoa para. Por exemplo, a parte da segurança, eu pus isso aqui no meio do slide precisamente por causa disso. O contexto de pandemia trouxe-nos uma insegurança enorme a
todos os níveis, desde qual é que vai ser o futuro da minha empresa, qual é que vai ser o futuro meu enquanto colaborador, enquanto trabalhador, qual é que vai ser o que é que vai acontecer, como é que vai ser estar a trabalhar a partir de casa, como é que eu vou falar com as pessoas. Tudo isto, portanto, a falta de segurança traz stress, e esse stress traz precisamente falta de motivação, que traz falta de produtividade, que traz falta de performance, que nos leva a uma falta de evolução e que, em último caso, uma falta de sentido de satisfação até pelo meu trabalho e talvez o mais importante de tudo, faz com que a pessoa deixe de ter um sentido de propósito. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é o meu objetivo, não apenas enquanto trabalhador da empresa, mas também do ponto de vista pessoal? O que é que eu vou fazer a partir de agora? O papel do manager em contexto de pandemia é precisamente ajudar a pessoa a perceber que existe um caminho de evolução, performance, motivação, de segurança, produtividade, satisfação, que no final leva-nos a um sentido efetivamente de propósito. Gerir pessoas e a forma, digamos, com mais sucesso que eu encontrei até hoje de gerir pessoas é gerir emoções, é gerir expectativas, é gerir sentimentos, forças, fraquezas e, sobretudo, as inseguranças. A parte mais fácil é gerir o trabalho das pessoas, é gerir os nossos, as nossas tarefas do dia a dia, é encontrar as ferramentas apropriadas para que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho de forma produtiva. Isto presencial, isto remoto, isto mesmo em contexto de pandemia. Num contexto de pandemia, tudo aquilo que tem a ver com a emoção da pessoa, com o indivíduo, com o ser emocional, torna-se extremamente sensível. Isto, por experiência própria, como eu disse, das duas experiências que tive, uma em contexto de guerra na Síria e outra em contexto efetivamente de pandemia. Nós na Microsoft, de facto, estávamos muito habituados a trabalhar de casa. Foi uma das coisas que francamente não nos deu qualquer tipo de problemas. Já estávamos a trabalhar de casa. Só para vos dar uma ideia, as instalações da Microsoft aqui em Lisboa têm cerca de 600 lugares, penso eu, e nós na Micro, de facto, já andamos aí nos 800 ou 900, portanto, muita gente está a trabalhar a partir de casa. Agora, trabalhar a partir de casa por escolha e trabalhar porque de facto não podemos sair, temos um problema maior, leva a que todas as emoções venham ao de cima. Tinha um amigo que dizia-me assim no início da pandemia: isto vai dar muitos divórcios, vai haver muitos divórcios. Neste momento ele está de facto divorciado, portanto ele já estava a ver o que é que se ia passar na casa dele e tentou projetar. Obviamente todas estas emoções, especialmente negativas, porque de facto estamos numa situação negativa, do ponto de vista de trabalho, vai trazer obviamente um desafio maior ao manager. Uma das coisas mais importantes neste rol, digamos, de características de um ser emocional é a insegurança. E tal como disse no slide anterior, cabe também ao manager, do ponto de vista laboral, ajudar a pessoa a perceber com clareza qual é que é o futuro da empresa, qual é que é o futuro do trabalhador e o que é que se vai passar. Com clareza, atenção, isto é extremamente importante. Se nós temos a nossa empresa numa situação complicada e difícil por causa da pandemia, temos que passar essa mensagem com segurança, mesmo que seja negativa. Isto é uma discussão que tive há pouco tempo com um gestor que dizia precisamente isso. Como é que eu vou dizer aos meus empregados que a empresa provavelmente em janeiro vai à falência? Como é que eu lhes digo? Eu disse-lhe, vais dizer assim: meus caros, provavelmente a empresa em janeiro vai à falência. É tão simples quanto isto. O que é que isto traz? Traz insegurança às pessoas? Na minha opinião, não, porque temos a segurança que a empresa vai à falência.
e temos um plano B, temos alternativas, desde que se saiba qual é o futuro, mesmo que o futuro não seja risonho, nós temos sempre, enquanto indivíduos, a possibilidade de fazer planos. Agora, a incerteza não. A incerteza traz insegurança que faz com que as pessoas, de facto, tenham depois problemas em produzir. Se nós não somos claros, se nós não dizemos, sim, talvez, não sei o quê, enquanto manager, nunca vamos ter uma força laboral de facto segura, porque nós próprios não transmitimos, obviamente, essa segurança. Mais uma vez, num contexto de pandemia, isto é um conceito extremamente importante. Portanto, comunicação transparente, simples, sincera, neutra, mas empática, direta, mas correta. Isto significa que, como eu estava a dizer, se a minha empresa não está bem, se a minha equipa tem problemas de performance, se a pessoa em si tem problemas efetivamente de performance, uma comunicação correta desses problemas faz com que a pessoa compreenda que o próprio manager está do seu lado. E agora, em contexto de pandemia, em contexto de remote management, vamos falar primeiro em remote management. Como é que eu posso ter uma comunicação transparente em remote management? Porque falta-nos a comunicação corporal. Não sei se... Eu sou italiano, portanto falo muito com as mãos. Embora não tenha o sotaque, pronto, a minha primeira língua é o italiano. Eu falo muito com as mãos. E faço questão, por exemplo, quando estamos numa conferência deste tipo, precisamente que se vejam as minhas mãos, que se veja aquilo que eu estou a fazer e que se sinta não apenas na minha linguagem corporal, mas também na minha linguagem falada, na minha linguagem verbal, o que é que eu quero dizer? Um bocado de teatro, puxar um bocado mais pelas deflexões e inflexões da nossa língua. Se eu estivesse nesta conferência a falar desta maneira e completamente parado, obviamente que a mensagem ia passar de uma forma muito diferente do que mostrando efetivamente aquilo que é importante em cada uma das frases. Okay? E isto para mim na formação de um gestor é extremamente importante porque ajuda-nos a fazer passar a mensagem, especialmente em contexto de remote management. E talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que aprendi, sobretudo com equipas árabes. Obviamente isto não é uma coisa natural. Tive formação sobre como passar a mensagem, especialmente em remote. Depois fui adaptando um bocado à minha personalidade, às minhas técnicas e por aí adiante. Por exemplo, uma formação que achei extremamente interessante foi de radialista, portanto, de locução. Em remote management é extremamente importante fazer com que as palavras todas saiam da forma apropriada, em qualquer língua, fazer com que as pessoas compreendam aquilo que nós estamos a dizer, que não falemos para dentro, que ao mesmo tempo tenhamos um bom equipamento de som, que isso é extremamente importante também, mas tudo isto de comunicação transparente faz com que a pessoa compreenda aquilo que nós estamos a dizer, entranhe aquilo que nós estamos a dizer e, sobretudo, tenha também confiança naquilo que nós estamos a dizer. Eu tenho um colega que me costumava dizer assim, se tu não tens a certeza daquilo que estás a dizer ao cliente, faz de conta que tens. Porque dessa forma ele vai confiar em ti. Se te enganaste, telefonas e dizes, pronto, enganei-me, peço imensa desculpa e assumes a responsabilidade. Mas se o cliente te pergunta uma estatística ou qualquer coisa, eu não estou muito bem de acordo com isso, mas isto só para perceberem, transmissão de segurança é extremamente importante. Uma comunicação simples e sincera faz parte da comunicação transparente. Agora, é muito difícil conseguir fazer uma transmissão, uma comunicação com os nossos trabalhadores e colaboradores neutra, mas empática. Eu costumo dizer, especialmente numa das empresas com quem colaboro, que tenho um pinpoint nas reuniões que faço com o pessoal. Tenho em especial 2 ou 3 pessoas com quem eu me dou muito bem, tenho uma relação pessoal muito, muito boas e quando começamos as reuniões é galhofa até dizer chega, do pior. Mas quando começamos a falar de trabalho, efetivamente, começa a comunicação de facto
neutra. E quando eu falo de fazer um bocado de, entre aspas, teatro, acaba por ser um bocado por aí. Os americanos têm a expressão do fake it till you make it. Até há um TED Talk extremamente interessante sobre isso, sobre power posing, sobre nós próprios criarmos em nós próprios uma boa dose de endorfinas para conseguirmos enfrentar melhor determinadas situações. É um bocado por aí. Portanto, uma comunicação neutra mas empática é algo do tipo, bem, João, olha, as coisas estão a correr bastante mal. Tens hipótese de evoluir, obviamente, estamos aqui para te ajudar a evoluir. Aquilo que tu fizeste nesta situação não esteve correto por causa disto e disto. O que é que tens a dizer sobre esta situação? Isto é uma comunicação neutra, mas empática, ou seja, eu estou a ajudar o indivíduo e a dar hipótese ao indivíduo de se justificar em situações menos boas. Por outro lado, isto normalmente em situações menos boas, obviamente. Por outro lado, quando estamos a falar com a pessoa e precisamos, por exemplo, de dar informações mais positivas, sim, neutra, mas empática, mas por que não mostrar algum tipo de emoção? Aquilo que eu costumo dizer é que a emoção negativa, a não ser que seja algo de extremamente grave, numa relação one-to-one, deve ser passada de forma neutra para dar hipótese até à pessoa de se defender, para dar hipótese da pessoa crescer, porque o crescimento da pessoa, mesmo que seja uma pessoa que tenha feito ou que tenha dado problemas à empresa, o crescimento da pessoa obviamente faz também com que haja crescimento da empresa, tentar tirar o melhor de toda a gente para podermos evoluir nós próprios também, mas obviamente as boas notícias devem ser celebradas. E mais uma vez, comunicação direta, mas correta, ou seja, uma das primeiras coisas em 1999, nos idos de 1999, que aprendi num curso fantástico de formação de formadores foi o conceito de não julgar, o conceito de não fazer juízos de valor, ok? E mesmo que eu esteja a falar com alguém que foi contra o meu core do ponto de vista de valores, eu pessoalmente tento abafar isso e tirar toda a emoção, por mais negativa que possa ser, que isso me tenha causado. E já passei por situações bastante complicadas desse tipo, especialmente com pessoas, com pessoas que fizeram coisas fora do trabalho, fora do contexto laboral, como falar mal de nós, digamos assim, ou falar mal da empresa, ou julgar de forma negativa. Nunca confrontei ninguém em relação a isso, e o resultado foi que muitas vezes, pelo menos em 2 casos, 2 pessoas vieram ter comigo e pediram-me desculpas por terem, digamos, denegrido de certa forma, sem qualquer tipo de justificação, por um lado a mim pessoalmente, por outro lado a empresa, sem nunca ter abordado sequer esse tema, sem nunca ter dito absolutamente nada que levasse a pessoa a crer que eu sabia daquilo que se estava a passar. Isto são pequenas técnicas, pequenas formas de agir. Mais uma vez, do ponto de vista de remote management, torna-se ainda mais complexo, porque não temos a linguagem corporal da pessoa que temos do outro lado. E para isso, o que é que nós temos que saber escutar, mas já vamos ver isso mais à frente. Do ponto de vista de gestão do trabalho da pessoa, como eu disse, para mim é a parte mais fácil. Objetivos bem definidos, fazer steering meetings, portanto, quando nós temos uma pessoa a trabalhar num determinado objetivo, muitas vezes quase sempre esse objetivo pode ir-se desviando, tal como um carro sem ninguém a conduzir, pode-se ir desviando. Aquilo que temos de fazer, steering meetings, vamos pegar no guiador, no volante do carro novamente e pô-lo para dentro da estrada. Check-ins, revisão, definição de expectativas, métricas ou gamification. Gamification estava muito na moda há uns tempos atrás, agora fala-se um pouco menos, temos a tendência sempre a falar de métricas. Para mim, métricas ou gamification são basicamente 2 faces da mesma moeda. Objetivos bem definidos, geridos pelo manager, geridos pela pessoa, e steering são talvez as partes mais importantes e
Quando falo de steering, falo de check-in e revisão. Há uma empresa em especial que trabalha na área da contabilidade. Eu tenho muitas ligações com a ordem dos contabilistas e uma das coisas que eu tenho aconselhado precisamente aos CEOs das empresas de contabilidade é que peguem pessoas da equipa e ajudem outros a cumprir com esses objetivos através precisamente deste check-in e revisão. Quando temos, por exemplo, empresas com hard deadlines, tal como uma empresa de contabilidade, mas também com soft deadlines, compromissos com o cliente, etc., é extremamente importante, quando estamos a trabalhar remotamente e sobretudo neste contexto, fazer com que isso corra tudo bem. E aí há uma grandíssimo shift de carga entre a pessoa, desde a pessoa, o trabalhador, o colaborador, para o manager, porque quando estamos de uma forma a trabalhar presencialmente, todos no mesmo escritório, há quase como que uma responsabilização implícita relativamente aos deadlines. Eu posso me levantar e perguntar, olha, como é que está aquele trabalho? Está a correr bem? Está porreiro? Está tudo controlado? Ok, porreiro. E sento-me e trabalho novamente. Quando estamos em remoto, eu não vou estar a pegar no telefone, ou no Teams, ou no Zoom, ou no que quer que seja, para perguntar, então, como é que está aquilo? Está tudo a correr e tal, não sei o quê. É muito, muito, muito diferente. Não temos e não devemos ter a mesma abertura para com os nossos trabalhadores para fazer isso. E já vou explicar o porquê um pouco mais à frente. Portanto, do ponto de vista de trabalho, num contexto de remote management, objetivos bem definidos, check-in e revisão são importantíssimos. A definição das expectativas é importantíssima, tanto do ponto de vista dos nossos clientes, se for o caso, como do ponto de vista das pessoas e nossas, enquanto manager. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, nestes check-ins com os nossos trabalhadores, dizer, muito bem, como é que está o prazo? Como é que está o prazo? Nós, por exemplo, definimos uma tarefa, definimos um prazo, fazemos uma reunião de check-in, eu nunca pergunto como é que está a tarefa, pergunto como é que está o prazo. Porque nós sabemos que muitas vezes as tarefas podem demorar mais tempo para serem executadas, pode aparecer alguma coisa que entretanto tornou-se mais prioritário, portanto o prazo tem que ser revisto. E gosto muito de dar essa flexibilidade às pessoas e negociar, talvez a parte da negociação é a mais importante para precisamente definir expectativas, também minhas. Eu sou um colaborador da empresa, eu também sou um ser emocional, eu também caio em frustração. E gosto de estabelecer expectativas a mim próprio que me levem precisamente a evitar frustrações com as pessoas, com o trabalho e por aí adiante. Portanto, a minha própria gestão emocional, especialmente num contexto de remote work e especialmente num contexto de pandemia, em que os prazos, de facto, podem prolongar-se porque disponibilidade emocional e disponibilidade psicológica das pessoas, especialmente no início, agora não tanto, mas especialmente no início, estava muito, muito, muito em baixo. As inseguranças e por aí adiante afetaram muita gente do ponto de vista de produtividade. Portanto, eu, enquanto manager, também tenho que gerir as minhas expectativas relativamente a uma determinada pessoa. E depois subir essas expectativas e ajudar a pessoa a atingir as minhas expectativas, que obviamente estão alinhadas depois do ponto de vista comercial e cultural com a empresa. Métricas e gamification, podíamos ficar aqui um dia inteiro a falar disto. Portanto, dou só aqui uma menção, mas não vamos entrar demasiado nisso. Até agora temos estado a falar de basics de management e eu tenho feito alguns pontos com o remote management. Vamos falar em específico do remote management. Como eu estava a dizer, a remote management, temos isto, temos este aparelho aqui à frente, este plástico, este filtro. Porquê é que as pessoas são tão más nos Facebooks e redes sociais? Porque é que quando vejo um post que me afeta do ponto de vista dos meus scores, dos meus valores, a primeira coisa que faço é, eu tenho que escrever alguma coisa em relação a isto e vou ser mau, vou fazer uma coisa que talvez nunca faria ao vivo, presencialmente com uma pessoa. Porquê? Porque isto, nós temos à nossa frente, é um filtro. É como um automobilista, uma pessoa quando está num automóvel, muitas vezes torna-se mais emocional
mais fusível e mais sensível às asneiras dos outros. E quando alguém se cruza à minha frente, automaticamente começam a sair palavrões. Mas eu não faço isso quando não estou dentro do automóvel. Porquê? Porque o automóvel é uma armadura. É uma forma de eu me sentir protegido, mesmo num ataque. É como um animal preso. A nossa reação de fight or flight acaba por ser imediatamente fight, porque estou protegido. A mesma coisa acontece do ponto de vista digital aqui, através deste filtro, deste ecrã. Eu estou protegido, estou de facto protegido, fisicamente protegido de uma pessoa que esteja do outro lado e me possa fazer mal. É por isso que é tão fácil. Acontece tanto o aliciar de teenagers por parte de pessoas não tão bem intencionadas. É por isso que é preciso ter muito cuidado com quem estamos a falar. Há um sentido de impunidade, quase, ok? Este filtro filtra também emoções. E quando estamos a falar com um dos nossos colaboradores, temos que ter especial atenção em saber perguntar. Fazer as perguntas estratégicas numa sessão de one-to-one. Tudo aquilo que eu digo está baseado essencialmente e precisamente nesta questão do one-to-one. Estarmos junto com as pessoas, saber perguntar, saber ouvir, saber escutar, processar e agir. E talvez este é um conceito geral, mesmo que nós estejamos em remote, mas tem que ser elevada à enésima potência quando estamos em remote, porque nem toda a gente fala com as mãos, nem toda a gente tem esta forma de expressar, digamos, sentimentos quando estamos a falar. Vocês podem pensar que eu estou a falar desta maneira porque estou a fazer uma apresentação para vocês, mas de facto, quando estou em one-to-one com alguém, tenho a mesma tendência de passar a informação desta forma. Portanto, saber perguntar, ouvir, escutar, processar e agir e, sobretudo, não tomar decisões imediatamente, a não ser que seja alguma coisa, obviamente, de urgente. Ouvir as emoções, escutar é ouvir emoções. Processar é agir em relação às emoções que escutamos. Muito importante isso. Não vou estar aqui a dizer pergunta-chave e por aí adiante, porque depende sempre do contexto em que estamos, depende da pessoa que estamos a gerir e por aí adiante, mas muitas vezes apenas como estás é como estás e calar-se e deixar a pessoa, digamos, extravasar é suficiente para conseguirmos compreender o que é que a pessoa está a passar naquele momento. Saber falar, transmitir emoção, já falei disso, portanto, em contexto de remote management é extremamente importante. Em contexto de pandemia, ainda mais importante, porque transmitir emoção, e a emoção principal é a emoção de segurança, para que as pessoas se sintam seguras de que têm, de qualquer maneira, um futuro e ou que existe um plano para o futuro. Enquanto managers, é extremamente importante nós sabermos nos organizar. E talvez a parte mais difícil é a parte do calendário. Conseguirmos gerir o nosso calendário e fazer com que haja reuniões e checkpoints X em X tempo com cada uma das pessoas é extremamente difícil. Uma coisa importante e que eu tenho descoberto é fazer reuniões de check-in com mais de 10, 15 minutos é perfeitamente inútil. Portanto, muitas vezes reuniões de 10, 15 minutos é suficiente. Nunca cair no meeting freak, que é estender a reunião para muito mais daquilo que a reunião devia ser. Eu prefiro, por exemplo, calendário, reuniões, tema da reunião é este, ok. Há outro tema, sim, então vamos calendarizar para falarmos com mais tempo sobre esse tema. Foco, isto é essencialmente uma questão de foco, especialmente por parte do manager. Estabelecer um baseline de comunicação é também extremamente importante. Eu não comunico da mesma forma com todas as pessoas que ajudo a gerir. Comunico de forma, aliás, muito diferente. Há pessoas que preferem uma forma mais formal, outras preferem uma forma mais informal. É preciso encontrar a fórmula correta para cada uma das pessoas. Mais uma vez, um bocado de fake it till you make it, para precisamente fazer com que as pessoas tenham
se sintam também, sintam uma ligação connosco. Eu costumo dizer que o politicamente correto, na minha opinião, tem que existir. Não, agora está muita gente contra o politicamente correto, porque tem a ver com a regra de ouro é nós tratarmos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, não é? Mas a regra de platina, que é extremamente mais importante, é tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, porque nós não somos essas pessoas, como é lógico. Portanto, estabelecer um baseline de comunicação com cada uma das pessoas é extremamente importante. E depois, como eu estava a dizer, objetivos claros e check-ins. Essencialmente passa pela educação. Sermos educados, sermos cordiais, sermos pessoas que se importam com os sentimentos dos outros, empatia. Isso tudo leva a fazer com que a pessoa também esteja mais aberta a perceber quais é que são os objetivos da empresa, que muitas vezes são duros, muitas vezes são complicados, muitas vezes são complexos de atingir. Okay? E respeito pelo tempo das pessoas. Por exemplo, não termos atrasos em chamadas, reuniões sem fim, chamadas longas e impromptu, portanto chamadas que eu pego no telefonema e passo 1 hora ao telefone com essa pessoa, com esse meu colaborador. É um desrespeito pelo tempo da pessoa. E se nós quisermos que as pessoas tenham também segurança em relação ao nosso estilo de management, temos obviamente que ter respeito por esse tempo. Vamos falar das peculiaridades da pandemia. O trabalho a partir de casa levou a uma fusão física entre a vida pessoal e profissional. E isso, em muitos casos, é negativo, especialmente no início, quando fecharam as escolas, em que era perfeitamente normal fazer uma reunião em que tínhamos um pai ou uma mãe com o miúdo ao colo, aos berros. Eu sempre achei isso adorável. E gosto de ver, especialmente, gosto de ver a reação dos pais e gosto de ver como as pessoas ficam um bocado embaraçadas em relação a isso, e gosto de desmontar, digamos, esse embaraço e fazer perceber que temos que aprender a lidar com isso. E, ao mesmo tempo, também fazer perceber às pessoas que têm que educar a sua própria família nestes casos. Porque a fusão física entre a vida pessoal e profissional não significa uma fusão temporal entre a vida pessoal e profissional. Ou seja, o facto de eu estar em casa, em conjunto com as pessoas que eu amo e a minha família, ou companheiros de quarto, como por exemplo já tive pessoas que partilham a casa com pessoas que não são exatamente familiares. Mas lá está, o respeito do tempo e do espaço uns dos outros também dentro do ambiente familiar. Tive que fazer perceber às pessoas um bocado isso pela minha experiência, porque sempre a partir de 2012, 2013 comecei a trabalhar a partir de casa, portanto acaba por ter bastante experiência em relação a isso. Quando mandámos os nossos miúdos à natação e são muito pequenos, normalmente temos as primeiras aulas, que é a adaptação ao meio. Ou seja, passamos de um meio físico palpável para o meio aquático. É um bocado isso que aconteceu no início, especialmente da pandemia, e algumas pessoas ainda estão a adaptar-se ao meio e têm dificuldade em ficar à tona, precisamente porque não estão ainda educados a conseguir nadar e conseguir pacificar, digamos assim, as águas em que se encontram. A ajuda por parte da família para podermos desempenhar o nosso trabalho de forma produtiva das 9 às 5, ou 9 às 6, ou dependendo do horário, é extremamente importante. Temos que ter a ajuda da nossa família. Por outro lado, eu acho que estamos a viver numa altura digamos, da nossa história, em que começa a haver a morte do relógio de ponto. O relógio de ponto é uma coisa que vem desde a Revolução Industrial, apito, relógio de ponto, pausa para almoço, relógio de ponto e por aí adiante. Hoje em dia, especialmente no remote management, quando trabalhamos essencialmente com objetivos, nós, na minha opinião, devemos fazer com que as pessoas tenham de facto sempre uma forma de se gerir, de gerir o seu
o seu tempo, mas ao mesmo tempo dar-lhes a liberdade de poder executar as tarefas quando é melhor para elas. Eu, francamente, por exemplo, na área da contabilidade, eu costumo dizer, para que é que nós temos que deixar as pessoas, ou fazer com que as pessoas estejam disponíveis às 9 e depois às 18 podem-se ir embora, a partir de casa? Quer dizer, não faz muito sentido, a não ser que tenham que estar disponíveis para atender clientes, por exemplo. De resto, estamos a falar de lançar faturas e por aí adiante, um trabalho essencialmente de escritório acaba por ter que ser algo digamos, bastante flexível. Vamos falar um bocado dos desafios. 9 minutos ainda é muito tempo, então. Há desafios, obviamente, para o colaborador. É, digamos, a parte mais desafiante para o manager são os desafios do colaborador. Trabalho versus vida pessoal, saber parar, interrupções, equipamento, falta de interação social. Alguns são desafios imediatos, como o trabalho versus vida pessoal. Eu lembro-me de uma pessoa em especial da empresa que eu estou a ajudar bastante a pôr as pessoas a trabalhar e a produzir a partir de casa, que tem gêmeos, é mãe de gêmeos, e os gêmeos têm 3 anos, estão na altura pior. E é muito complicado, então, conseguimos chegar a digamos, um consenso. Nós não precisamos que ela trabalhe da parte da manhã ou da parte da tarde, não precisamos que ela faça 8 horas. Nós fazemos o tal calendarização, check-in, estabelecimento de tarefas e vamos ver como é que estão as tarefas. E pergunta-se sempre não como é que está a tarefa, mas sim como é que está o prazo. Precisamos de rever, preciso de ir para o cliente e perguntar e dizer vamos nos atrasar ou vamos adiar um bocado o prazo. Eu estou aqui para servir, enquanto manager, de ponte entre a empresa, mas também com os clientes, do ponto de vista de trabalho, se tivermos efetivamente trabalho para ser entregue aos clientes. Uma das coisas especial que esta pessoa teve alguma dificuldade era saber parar, ou seja, como havia aquela mentalidade do relógio de ponto, não consegui fazer coisas de manhã porque tinha os miúdos, então faço da parte da tarde e até à 1 da manhã, 2 da manhã. Bem bom, mas não pode ser. É sobretudo importante saber parar, saber descansar. E digo-vos eu que durante muito tempo trabalhei a partir de casa e durante muito tempo e durante muitos meses comecei a sofrer precisamente de algum esgotamento e algum burnout porque ficava até às 2 da manhã a trabalhar. Porquê? Porque podia. Porque podia. Porque estava em casa. O computador está ali. Não é? Portanto, a disciplina, na maioria das pessoas, e fico muito feliz por isso, na maioria das pessoas a disciplina não é não trabalhar, mas é trabalhar em excesso e fazer com que as pessoas compreendam que trabalhando em excesso vão deixar de ser produtivos. Termos um horário de entrada e um horário de saída. É por isso que eu dizia que do ponto de vista físico há uma fusão entre o trabalho e a vida pessoal. Mas do ponto de vista temporal, do ponto de vista do horário, temos que separar muito bem as coisas e e as nossas famílias têm que nos ajudar efetivamente a separar essas coisas. Interrupções. Pronto, isso são inevitáveis em muitas famílias, em muitas pessoas que trabalham a partir de casa. Já agora, isto aqui estou a dizer desafios para o colaborador, mas na verdade nós próprios enquanto managers temos precisamente os mesmos desafios. Temos um desafio um bocado adicional que é também fazer perceber às pessoas que estes desafios são perfeitamente normais e nós enquanto manager podemos também ajudar a ultrapassá-los. Depois o desafio do equipamento, muitas pessoas não tiveram, sobretudo no início da pandemia, a capacidade técnica de fazer um setup em casa que seja bom, que fosse bom para trabalhar, especialmente e talvez pessoas um pouco mais velhas, e mais uma vez eu trabalho muito com a parte dos contabilistas e é uma população talvez bastante envelhecida, portanto houve pessoas que tiveram que se reinventar e muito para poderem ir trabalhar a partir de casa. Já agora, todos estes conceitos de que eu estou a falar, passei-os também a essas pessoas com resultados bastante bons até. Portanto, também, digamos que a parte de ir para casa para um manager também se tornou um grande desafio, precisamente porque a interação tem que mudar de forma extrema, não é? E depois falta de interação social. Isto talvez tenha sido uma das coisas que mais
afetou a produtividade nas empresas. Aquele ficar sempre com as mesmas pessoas, sempre em casa, lá está, como dizia aquele amigo meu, levou ao divórcio, pronto, essencialmente. E quantos mais não haverá? Mas isso são outras conversas. Talvez para aconselhamento do casal. Para o manager, grandes desafios, scheduling, conseguir encontrar buracos para conseguirmos encaixar todas estas reuniões, toda esta coordenação que temos de fazer. Manter um canal aberto com as pessoas. A Emília disse uma frase que eu de facto escrevi, que é estarmos presentes e manter um canal de comunicação aberto com as nossas pessoas. Mas, por outro lado, quando estabelecemos o nosso baseline de comunicação com os nossos colaboradores, temos que ter muita atenção para que não seja demasiado utilizado, porque as pessoas também têm que ter respeito pelo nosso tempo, pelo nosso espaço, ok? Portanto, quando eu falo de criar um baseline de comunicação, é também criar regras, dizer, olha, o meu canal está aberto, aqui através do Teams, manda-me uma mensagem, de X tempo vou ver, por exemplo, que mensagens é que eu tenho e reajo. Se precisares de alguma coisa mesmo urgente, telefona-me através do telemóvel. Se for uma tarefa que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, manda-me um e-mail. Este baseline de comunicação, manter um canal ou diversos canais abertos faz com que haja, de facto, produtividade e haja uma segurança muito grande em conseguirmos executar as nossas tarefas. Manter a confiança, manter a cultura e gerir a produtividade. Manter a confiança, porque, mais uma vez, a comunicação torna-se um bocado mais filtrada através dos meios eletrónicos. E, portanto, transmitir confiança parte de uma grande dose de soft skills por parte da pessoa, por parte do manager. Manter a cultura, isso é que é bastante mais complexo. Há uma forma que nós temos conseguido, é precisamente fazer reuniões com equipas, atividades, team buildings, tudo através de Zoom calls, através de team calls e por aí adiante. Tem resultado mesmo muito bem. Uma das mais interessantes que fizemos até agora são aquelas das 8h30 da manhã, em que nós convidamos os nossos colaboradores a acordarem cedo, mesmo muito cedo, 2 vezes por semana, 8 da manhã, portanto em Portugal são 7h30, portanto como nós temos uma equipa a nível da EMEA, temos horários diferentes, pronto, começámos logo com uma call bastante cedo, e depois cada um de nós, nessa call de cerca de 15 minutos, 20 minutos, traz uma coisa nova. Tivemos colegas que, por exemplo, fazem fitness e mostraram como fazer um bom stretching e começar bem o dia. Outros que deram informações sobre como fazer precisamente locução, como fazer aquecimentos de voz. Outros que mostraram como se prepara um bom café, ou como se prova, esta foi um bocado estranha às 8h30 da manhã, mas como identificar um bom vinho às 8h30 da manhã. Vale tudo, vale tudo. Lá está, manter a cultura, manter as pessoas próximas, e depois o desafio talvez mais importante é precisamente a parte de gestão da produtividade em contexto de pandemia e sobretudo tendo em conta que o ser emocional que estamos a gerir está em muitos casos em stress, ok? Portanto, a gestão da produtividade em si, em remote management, é algo relativamente simples, como eu estava a dizer. Em contexto de pandemia, torna-se mais complexo porque, de facto, estamos a lidar com pessoas que muitas vezes estão debaixo de stress. Disciplina e separação temporal, já que é difícil uma separação física, é aquilo que eu estava a dizer. Não se consegue separar fisicamente o meu trabalho da minha vida pessoal, portanto, temos que fazer a separação através dos relógios. Saber ouvir por parte do manager, situação profissional, situação familiar, situação psicológica e eventualmente intervir com o profissional. Mais uma vez, as minhas one-to-ones começam sempre com como é que tu estás, pessoa, não trabalhador. Não quero saber das tuas tarefas, isso já se vê na segunda parte da reunião. Em primeiro lugar, como é que tu estás? E temos que dar abertura, temos que criar a tal baseline de comunicação, que é para que a pessoa possa abrir-se connosco e passar precisamente esses sentimentos dentro da medida do possível, daquilo que a pessoa quiser passar, obviamente.
Portanto, eu começo sempre pela situação psicológica, normalmente passamos para a situação familiar, como é que estão as coisas, e finalmente a situação profissional. Por acaso inverti aqui a ordem neste slide, pensei sempre primeiro a situação psicológica, depois familiar e depois profissional. E estarmos sempre aqui para podermos ajudar as pessoas a desempenhar as suas funções. É isso que nós queremos. O melhor contributo enquanto manager que podemos dar à nossa empresa é fazer com que as pessoas se sintam bem na empresa e consigam produzir de forma apropriada. E é tudo uma pescadinha de rabo na boca, obviamente. Caso nós tenhamos pessoas que estão efetivamente com problemas psicológicos e conseguimos sentir isso, intervir com um psicólogo mesmo, puxar pela pessoa do ponto de vista profissional. Não se armem em psicólogos, nunca. Podem fazer pior. Okay? Portanto, já tive situações em que tive mesmo que ou pedi à pessoa, disse à pessoa, propus, olha, não queres fazer uma sessão de terapia, falar com alguém que te consiga ajudar melhor do que eu? E tive extremo sucesso em ambos os casos. Aliás, uma das pessoas até veio-me dizer que se não tivesse sido isso, provavelmente tinha-se despedido, tinha feito as neiras do tipo, vou trabalhar para um sítio que não tinha nada a ver e por aí adiante. Muitas vezes as pessoas estão, esta situação de stress está mesmo aqui dentro da cabeça, enquanto tudo à volta está tudo bem, aqui dentro as coisas não estão bem. Eu pessoalmente também já passei por isso, portanto, lá está. Profissional, não tem nada de mal, há um estigma muito grande em Portugal em especial sobre isto. Muito rapidamente, falando da gestão da equipa, team meetings, icebreaker é essencial, meeting agenda, limitar os off-topics, ter sempre horas para acabar, que não se torne na festa da música do Tupiniquim, não sei se se lembra, que está rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo está presente, não tem hora para acabar e muita gente ainda está para chegar. As reuniões, se forem assim, não funcionam, especialmente reuniões de equipa, ok? Virtual Team Building são extremamente importantes para manter, lá está, a parte da cultura e também fazer non-work meetings, tal como eu estava a dizer, portanto, lá está, nós chamamos de stand-up meetings, até insistimos que as pessoas façam esse meeting ao telefone, em pé, e que consigam, de facto, ter uma interação completamente fora do contexto de trabalho, manter a cultura e manter as pessoas ligadas entre elas. Só aqui uma menção relativamente às horas para acabar. É latino. Eu trabalho com Portugal, Espanha e Itália. Somos os piores. Os piores. A que horas são? A reunião está quase a acabar. O quê? Acabar a reunião? Ainda não falámos de tudo e, entretanto, não falámos de nada. Okay? Normalmente aquilo que eu peço é nas equipas haver uma pessoa que é o nosso árbitro, digamos assim. E quando há um tema que é off-topic, a única coisa que a pessoa faz é abrir o microfone e dizer off-topic, off-topic, off-topic. E aí, então, levamos o tema para outra reunião. Okay? Não nos deixar sair. Limitando os off-topics, depois, obviamente, tentamos sempre ter hora para acabar a meeting. E para terminar, então, já que estamos mesmo em cima da hora, penso que seja, digamos, in a nutshell, um bocado o resumo daquilo que eu tenho estado a falar. Remote management é remote management. Num contexto de pandemia, digamos, o fator stress da pessoa é extremamente importante e temos que elevar os nossos soft skills para ajudar a pessoa a sair, digamos, deste círculo de stress. E como é que conseguimos fazer isto? Estando presente, mas organizado. Portanto, estabelecer o tal baseline de comunicação. Assuntos urgentes, telefone. Mais ou menos urgentes no Teams. Manda-me um e-mail se for uma coisa ao longo do tempo. Respeito pelo espaço, pelo tempo das pessoas. Ser-se transparente e claro para transmitir segurança. Empatia, mas ao mesmo tempo firmeza, porque temos objetivos, obviamente, a cumprir, mas as pessoas têm que perceber que esses objetivos a cumprir, nós, enquanto managers, estamos aqui para ajudá-los a ter sucesso. E objetivos flexíveis, mas claros, mais uma vez, como é que estão os prazos, preciso de te defender perante o cliente, temos que rever, e depois, lá está, falar menos. Somos obrigados a falar menos uns com os outros por causa do contexto em que nos encontramos, mas
Isso não quer dizer que tenhamos de comunicar menos, comunicar mais, ser mais concisos. Lá está, transparente, claro, por aí adiante. E finalmente, estar presente, mesmo na ausência. A Emília disse muito bem que na minha apresentação que os meus pais foram os bailarinos e andavam de um lado para o outro, fomos sempre muito viajantes. Havia alturas em que de facto o meu pai não podia estar connosco, porque sendo um trabalhador na área da engenharia civil, tinha que ir para outros estaleiros, noutros países, e o meu pai muitas vezes não estava em casa. Durante muito tempo o meu pai não esteve em casa, mas não houve nenhuma vez que eu não sentisse que o meu pai não estava presente. E isto é um soft skill que aproveitei muito nesta pandemia. Gosto de fazer perceber às pessoas que eu estou presente, tal como o meu pai sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida, nem que fosse através de um telefonema, mesmo do outro lado do mundo, mesmo sempre com o apoio acertado no momento acertado. Não estar juntos não quer dizer não estar presentes. E, portanto, dedico este pedacito e esta hora ao meu pai, que sempre esteve presente para mim.